continuar o conteúdo, né, com os elementos naturais e a paisagem cultural. Oi. Que página? Página 338. Tá? Então, gente, apesar de ser elementos naturais na paisagem que nós vemos aqui ao lado, esta organização de árvores na imagem mostra um aspecto uniforme da vegetação. Ou seja, apesar de serem elementos naturais, o que acontece? É uma plantação feita pelo homem, ela se torna uma paisagem cultural. Tá? O conjunto de elementos denomina como uma paisagem cultural. Então, esses elementos plantados uniformemente, de uma maneira correta, vai mostrar o quê? Vai mostrar que é uma paisagem cultural, tá, gente? Assim como o reflorestamento, tá? Quando a gente tem o reflorestamento e outros cultivos, vão formar o quê? Formam uma paisagem cultural. Observam essa imagem. Essa imagem é o quê? São árvores de eucalipto em uma área de reflorestamento no estado de São Paulo, tá? Só que uma coisa eu vou dizer para vocês, essa área não é uma área de reflorestamento, tá? Porque quando a gente planta eucalipto, o eucalipto ele não serve, não é uma madeira para reflorestamento. Por quê? Porque ele suga muito a terra, ele deixa a terra muito seca. Isso dali é uma área de plantação de eucaliptos para o uso, tá? Principalmente para usar a madeira para secar alimentos, que nem a Cevale tem aqui em Palotina, né? Pinho ou eucalipto, para quê? Para utilizar ali na secagem dos grãos. Então, essa foto ali representa isso, né? Representa uma plantação de eucalipto para utilizar depois. E o eucalipto ele cresce mais rápido, tá? Ele tem ali, para chegar na sua altura, menos tempo que outras árvores, certo? Então, muitas vezes nós temos ali o conjunto, né? Muitas vezes temos ali matas que foram modificadas e acontece que daí tem ali o reflorestamento, né? O reflorestamento, gente, é uma maneira, né? São paisagens culturais. Por quê? Porque foi o homem que organizou aquela paisagem, certo? Então, não apesar de ser uma paisagem natural, ela é uma paisagem cultural, tá? Aí nós temos também as diferentes maneiras de representar as paisagens. Aí, como que a gente vai representar as paisagens? Por meios de telas, fotografia, né? Que são as pessoas que registram essas diferentes imagens terrestres, tá? Essas diferentes paisagens terrestres. Aqui o artista Johann, né? Moritz Rugendas registrou no século XIX elementos naturais da paisagem do Brasil. Na tela, floresta virgem perto de Mangaratiba. O rio segue seu percurso cercado por floresta nativa. Então aqui, gente, observam que essa imagem, o que acontece? Nós temos aqui uma imagem, né, foi feita através de uma pintura numa tela, onde que esse artista, né, Johann, ele fez uma pintura retratando o que ele via na imagem àquela hora, o que ele estava vendo na floresta àquela hora, tá? Uma pedra com rosto de gente. Oi? Foi atrás das duas palmeiras. Olha uma pedra com rosto, uma pedra da Ilha de Páscoa. A cabeça lá da Ilha de Páscoa. Tá. Vamos voltar aqui na aula. Então, nós temos aqui a imagem, tá? Isso daqui é uma pintura em uma tela que esse artista, ele retratou quando ele estava nesse local, certo? Então, como lá no século XIX não havia fotografia, o que aconteceu? Ou já havia, só que não era muito utilizado. O que aconteceu? Ele retratou a imagem em forma de pintura. Ali ele está mostrando a relação entre os elementos naturais e culturais, como vamos ter aqui na próxima imagem também, que Jules Mário Vicente Dessinet representou na tela ao lado, tá? Denominada a Glória, elementos culturais e naturais na paisagem do Rio de Janeiro no século XIX. Então, ele retratou a paisagem cultural e natural, né? Fez ali uma pintura, certo? Nessa pintura, o que houve?
ele estava retratando os elementos naturais e os elementos culturais da época, tá? Então, ele tratou esses elementos, ó, mostrando como que era a cidade do Rio de Janeiro lá no século XIX. Também é uma forma ali de retratar os elementos culturais e naturais da época, tá, gente? Então, observam como que era retratado. Nessas obras, gente, o que nós observamos? A sociedade, né, e a natureza, que estão registradas na paisagem. Então, isso dali é muito importante quando nós trabalhamos paisagem, é muito importante para sabermos, né, esses elementos, como que está ali essa interação, tá? Aí nós temos ali o desenhando paisagem por meio de croquis, certo? Lá na página 340. O que é? O croquis é uma técnica, eu escrevi errado aqui, é croquis, tá, gente? É uma técnica de registro de paisagem anterior à invenção da fotografia, tá? Desde o século XVI, viajantes exploram o território brasileiro, né, em expedições registrando ali croquis de suas paisagens. Então, por isso que a gente tem registros das paisagens do Brasil naquele período, né, lá do século XVI, XVII. Por quê? Através dos croquis, tá? O que é um croquis? Quem pode ler para mim o que é um croquis? Eu posso ler? Pode. O croquis consiste na representação dos aspectos naturais e culturais que compõem uma paisagem na forma de um desenho rápido, sem a necessidade de elaboradas técnicas artísticas, mas que consiga expressar cada conjunto de elementos da paisagem. Exatamente, né? Então, um croquis ele vai expressar, né, esses elementos da paisagem que nós temos, né? Ele vai conseguir representar, ele vai mostrar o que está vendo, ok? Que nem nós temos nessa imagem, né? O artista, quem pode ler para mim lá na página 340, o terceiro parágrafo? Rafa, lê para mim o terceiro parágrafo da página 340. Sem preguiça. Terceiro? Um dos artistas. O artista? Um dos artistas. Página 340. Ah, tá. Desculpa aí. 1, 2, 3. Um dos artistas que se valeu desta técnica foi Johann Moritz Rugendas, Rugendas. nascido na Alemanha em uma família de pintores. Rugendas veio ao Brasil com o intuito de registrar as paisagens e os povos da América. Observe a seguir um croquis de uma paisagem brasileira produzida por esse renomado pintor e desenhista do século XIX. Isso, então nós temos aqui na tela de vocês, olhem para a tela, o croquis acima produzido por Rugendas, certo? Aonde que nós temos a vista da Baía de Guanabara, está no Rio de Janeiro. Então aqui, Baía de Guanabara, olha a Serra do Mar, tá? Ele representou a cidade do Rio ainda quando era toda coberta por árvores, certo? Desse croquis, o que nós vamos fazer? Vocês, prestam atenção, vocês vão escolher hoje, a tarefa de escolher uma imagem, uma figura, na internet, em qualquer lugar vocês vão definir uma figura e amanhã nós vamos fazer o croquis dessa figura, dessa paisagem que vocês vão escolher, tá? Pode colocar no Word a figura? Isso, daí depois vocês salvam a figura, mas isso dali depois vocês vão fazer Pode ser à qualquer tarde. uma. Qualquer figura que tenha ali, que para vocês tenham uma paisagem que vocês vão representar depois numa folha sulfite,
Eu vou explicar essa atividade depois, tá? Mas só para já estar ali sabendo como que nós vamos fazer a atividade de amanhã, beleza? Então, isso que é um croquis, né? A representação, tá? Dos aspectos naturais e culturais que compõem uma paisagem, certo? Aí nós temos os planos da paisagem, né? Então, para compreendermos a organização dos elementos em uma paisagem, podemos dividi-las em 3 diferentes planos separados horizontalmente, tá? O primeiro plano, do ponto de vista do observador, o primeiro plano está mais próximo, sendo os detalhes visíveis de fácil identificação. Então, esse plano que você tem ali, que é o primeiro plano, é o que você tem ali uma maior identificação, que você consegue visualizar melhor. Já no segundo plano, estão os elementos um pouco mais distantes, embora visíveis e com menos detalhes. O segundo plano ele fica um pouquinho mais afastado, tá? Ele tem ali, você consegue visualizar os detalhes, porém com menor clareza. Por fim, nós temos o terceiro plano, né? Que os elementos eles estão mais distantes, por isso alguns detalhes não são percebidos com muita precisão, certo? Então são a definição, os 3 planos ali que a gente divide uma paisagem. Observam: primeiro plano, segundo plano e o terceiro plano, certo? No primeiro plano da paisagem estão as evidências da água, do mar e as embarcações. Se você observar, você consegue ver com mais clareza. Já no segundo plano, estão o quê? Predominam os elementos culturais, como a presença de uma pequena área urbanizada. Tá? Cidade de Paraty, que eu comentei com vocês ontem. Observam isso. Tá? Uma área mais urbanizada, certo? E o terceiro plano, predominam os elementos naturais de uma área de morro recoberta por mata. Então, vocês observam que o terceiro plano é a mata, você não consegue identificar qual árvore tem aí, como que, se são árvores grandes, pequenas, por quê? Porque elas estão mais afastadas. E aqui é a linha do horizonte, né, que a gente tem ali o céu, certo? Conseguiram entender como que a gente pode delimitar uma paisagem, dividir uma paisagem? Tranquilo para vocês isso, gente? Primeiro plano, aqui a gente consegue ver mais próximo. Segundo plano, que você tem uma vista intermediária. Terceiro plano, quando você tem ali a paisagem mais distante que você não consegue identificar com clareza as imagens, tá? O que é percebido ali com mais precisão, certo? Agora, nós vamos ter ali atividades, tá? Página 342, 343 e 344. Página 342, questão 1 e 2. 343, questão 3. E 344, questão 5. Tá? São atividades bem fáceis de se fazer, mas antes de fazer essa atividade, eu vou explicar o trabalhinho de amanhã que nós vamos realizar em aula, tá bom? Oi? Prestam atenção. Vamos fazer um croquis? Então, pesquise uma imagem, pegue uma folha sulfite e faça um croquis da imagem que você escolheu. Use e abuse da sua imaginação, tá? Então, vocês escolham uma imagem, tá? Vocês vão escolher uma imagem hoje à tarde. Essa imagem que vocês vão escolher, vocês vão já separar uma folha sulfite para a gente fazer amanhã em sala, tá? Na aula. Nós vamos fazer amanhã. Pode ser uma imagem com elementos culturais, naturais ou também culturais e naturais, certo? E aí a gente vai fazer juntos, tá bom? Na sala de aula, beleza? Então amanhã vocês já se organizam, vai valer 10 pontos. Vocês se organizam, tá? Para fazer essa atividade, beleza? Então amanhã vocês vão escolher uma folha. Vocês vão escolher uma imagem, tá? Escolhendo essa imagem, já vão deixar essa folha sulfite separada. E vocês vão desenhar, fazendo um croquis, né? Fazendo uma cópia desse desenho. Certo? Combinado?
Se quiser, pode fazer só com lápis, se tiver aquele lápis de escrever, pode ser feito por lápis de escrever. Se quiser, já pode ir fazendo tipo uma forma de desenho e já ir pintando, tá? Já pode ir pintando ao mesmo tempo, certo? Tranquilo? Conseguiram entender? Não, meu amor, não precisa fazer esboço antes, não. A gente faz na hora, tá? Vai valer 10 pontinhos. Escolhi minha imagem. Oi? Oi? Tem até quando? Tem até quando pra postar? É amanhã. Porque a gente vai fazer na aula, tá? A gente vai fazer em aula. Eu não vou deixar vocês fazerem em casa, vocês vão fazer na aula, certo? Aí eu queria ver o que com vocês. Façam essas atividades, vamos fazendo essas atividades. Enquanto vocês vão fazendo, eu vou explicando, vou conversando com vocês, beleza? Marcam ali. Página 342, 343, 344. Tá? Como que você... Oi. Já escolhi minha imagem. Então tá. Como que vocês vão fazer? Eu quero que depois vocês tiram uma foto com o croquis, ou tiram uma foto do croquis, tá? E vocês postem ela na rede social e marcam o professor, tá? Ou, se tiver rede social, tá? Não precisa fazer uma rede social só por causa disso. Lá no Instagram, tá? Aí vocês me procuram lá no Instagram e vocês me marcam, ok? Então, vamos corrigir ali as questões da página 342, iniciando, tá, pessoal? A número 1. Vou ler a letra A e vocês vão me responder qual que é a resposta. Por meio de pinturas em telas e de fotografias, as pessoas têm registrado as mais diferentes paisagens terrestres. Muito bem. Então, ali a palavrinha da letra A é paisagens. Alguns registros mostram a relação entre elementos naturais, como um rio, com cachoeira percorrendo formas do relevo, íngremes ou ainda o relevo litorâneo, sendo esculpido pela ação da água do mar. Muito bem. Naturais, então, é a resposta. Algumas imagens artísticas registram paisagens que mostram a combinação de elementos naturais e culturais. Muito bem, então a gente pode ter ali a interação de elementos naturais e culturais ao mesmo tempo, certo? Número 2. Observe, todo mundo está conseguindo acompanhar? Léo Motter, Léo Zangrande. Eu não estou conseguindo ver vocês porque a minha internet está muito ruim, então eu não consigo enxergar, mas vocês estão conseguindo responder? Sim. Beleza, então. Observe a fotografia e assinale as alternativas corretas sobre ela. Primeira alternativa, está correta ou errada? A imagem é um exemplo de que nem todos os elementos naturais surgiram espontaneamente pela dinâmica da natureza? Tá certo ou tá errado? Certo. Tá certo, né? Porque aqui está tendo um reflorestamento. Mas tá tudo certo então, professor? Não. Está certo, porque nem tudo. Essa paisagem está mostrando que é um reflorestamento. Então, o homem que está plantando nesta imagem, ele está modificando ali o espaço, tá? A imagem indica que elementos naturais como as árvores podem ser cultivados pelo ser humano? Tá certo ou tá errado? Certo. Tá certo também, né? Por quê? Porque o ser humano ele pode ali plantar, cultivar, né? Vegetais, qualquer tipo de vegetal, incluindo as árvores. Observando os conjuntos dos elementos da imagem, não podemos denominá-la paisagem cultural? Essa está errada. Errada, porque quando o homem... Lembra aquela imagem que eu mostrei dos eucaliptos? A minha internet está instável, tá? Por isso que está um pouquinho ruim. Lembra que eu mostrei aquela imagem do eucaliptus? Quando o homem planta faz uma plantação, ela se torna uma imagem, uma paisagem cultural. Por quê? Porque ela está de forma uniforme. A natureza ela não é organizada, ela não tem
um aspecto uniforme, ela é toda bagunçada. Então, quando o homem planta, ele está modificando ali, tornando a paisagem natural em uma paisagem cultural. Certo? Tranquilo, então a última está errada, não assinalem a última. Número 3. De acordo com o que foi estudado na página 340, escreva em que consiste um croquis. O que é um croquis? Quem que respondeu? Eu. Lê para mim. Representação de aspectos naturais e culturais que compõem uma paisagem na forma de um desenho rápido. Exatamente, né? Sem aquela necessidade de elaborar técnicas artísticas, né? Que consiste ali, conseguir expressar cada conjunto de elementos na paisagem. Então, vocês sabem, né, como que um croquis é uma forma de representar os elementos rápidos. É isso que nós vamos estar fazendo amanhã. Gente, um minutinho, vai acabar nossa aula, tá? Amanhã a gente corrige de novo a número 3 e a número 5 e depois a gente faz o croquis. Escolha uma imagem, já separa uma folha sulfite para nossa aula de amanhã, beleza? Combinado? Eu posso contar uma piadinha que eu percebi agora? Não vai dar tempo, amanhã você conta. Croquis arte de tecer vestimentas através da lã que as vovós fazem. Não. Croquis, Quero uma, né? Vamos lá, tchau, pessoal. Qualquer até imagem, amanhã. né? Qualquer imagem. Tchau, até amanhã, folha sulfite. sulfite, tá? Não esqueçam. Tchau. Pra gente fazer a nossa atividade. Tchau, tchau, gente. Se cuidam.